vários fatores que levam ao câncer de mama. Tem o fator genético? Tem o fator genético. Mas eu vou dizer para vocês que entre 3 e 5% dos cânceres de mama são por causa genética, são determinados geneticamente. E os outros 95%? Gente, os outros 95% estão relacionados ao estilo de vida da pessoa. Então, mulheres que fumam, que bebem, que têm uma vida sedentária, que consomem muito alimento industrializado, que não tem um consumo, né, de alimentos in natura, que tem aqueles compostos que a gente sempre gosta de falar dos antioxidantes. Se a mulher não tem todo esse aparato, né, se ela tem esse estilo de vida, a chance de ela desenvolver um risco de câncer de mama é bem maior, tá? Do que uma pessoa que procura ter um estilo de vida saudável. Além disso, a utilização de anticoncepcionais também aumenta o risco de câncer de mama nas mulheres. E isso é uma coisa que às vezes muito negligenciado, né? Os anticoncepcionais, eles são prescritos à torto e à direita, né? E sem um critério, sem uma preocupação com essas questões, não apenas, né, em termos do estímulo aí, do aumento do risco de câncer de mama, mas também da dificuldade que a mulher pode ter mais para frente quando ela quiser engravidar. Quantas alunas que a gente tem que estão com dificuldade de engravidar porque utilizaram o anticoncepcional por anos e anos? Eu tenho o diagnóstico de SOP, da síndrome do ovário policístico, então eu tomo anticoncepcional desde os 15 anos, né? Eu mesma, né, tive o diagnóstico da síndrome do ovário policístico na adolescência e a médica falou, não, já toma aí o anticoncepcional, porque isso vai regular os seus hormônios e vai melhorar isso aí, né? E hoje a gente está vendo que não é bem assim, porque muitas mulheres que passaram por essas situações, hoje elas estão tentando engravidar e estão tendo mais dificuldade, certo? Mas vamos lá, Vanessa, mas o que tem a ver? Como é que a alimentação da mãe pode influenciar em risco de doença, assim, para a filha, né, ou para os filhos? Essa teoria, essa hipótese, né, isso começou lá a ser pensado por um professor em 1986, né? Gente, eu nasci em 87, né? Em 86, ele pensou isso. Então, são 34 anos, é um período recente, considerando aí a evolução da ciência, é um período curto para a gente ter essa consciência e começar a olhar para isso, né? E essa primeira hipótese foi levantada em 1986, só que, de fato mesmo, as pessoas só começaram a olhar um pouco mais para isso, com mais dedicação, com mais cuidado, de uma forma mais aprofundada, mais recentemente. E como que surgiu essa ideia, né? Eu vou falar para vocês que, infelizmente, tem coisas que acontecem na história, né, da humanidade que elas levam a gente a aprender algumas coisas. Isso em diferentes áreas do conhecimento, né? Durante a Segunda Guerra Mundial, no final da Segunda Guerra Mundial, entre 1944 e 1945, a Alemanha, ela interrompeu a oferta de alimentos para a Holanda. E isso desencadeou, gente, uma fome absurda. Milhões de pessoas, milhões, entre 18 e 22 milhões de pessoas morreram de fome. De fome. Vocês têm noção? De 18 a 22 mil pessoas morreram de fome e outras 5 milhões de pessoas sofreram com tudo isso. Então, assim, você precisar daquele alimento e não ter. E não é que estou morrendo de fome porque eu estou com fome. Não, é realmente você desgastar o seu organismo, porque ele tenta, né, se manter, o nosso organismo, ele é maravilhoso, e ele tenta se manter as atividades, mas chega uma hora que não dá, né? Porque a gente precisa comer todo dia, a gente precisa do nosso combustível, né? E aí, o que aconteceu? Muitas pessoas morreram e muitas mulheres grávidas sofreram com isso, sofreram com essa desnutrição, com essa falta de alimento intenso, né? E o que os cientistas observaram, né? Eles observaram que os filhos das mulheres que passaram por essa fome durante a guerra, eles tinham mais risco
de câncer, tinham mais risco de pressão alta, de obesidade, de diabetes, de muitas doenças crônicas, de doenças cardiovasculares, do aumento e da alteração do perfil lipídico, né, das gorduras que ficam no nosso sangue. Então, isso tudo foi descoberto porque acabou acontecendo isso. Então, eles pegaram, essas pessoas aqui, deixa eu ver o que aconteceu com essas pessoas. Essa população aqui tá obesa. O que aconteceu com a mãe dela? Olha, sabe essa população, essas pessoas aqui, sabe o que eles têm em comum? A mãe passou por desnutrição, né, durante a gravidez. E aí, isso desencadeou aí um maior risco de doenças crônicas nos filhos. Olha só que coisa, né, gente? Como que pode? A alimentação, a desnutrição, e não só a desnutrição, isso foi o começo que eu estou contando para vocês, né? Esse foi o começo do, nossa, será que tem alguma coisa a ver? Entendeu? Então, nada acontece nem aparece do nada. Isso foi, como eu falei para vocês, começou em 1986. Em 1990, um outro pesquisador, ele observou que crianças que tinham menor peso ao nascer, né, as meninas que tinham menor peso ao nascer, tinham maior risco de câncer de mama. Nossa, mas como é isso, né? Ele é especialista em câncer de mama, ele estudava isso, ele era focado nisso, e então ele foi fazer uma retrospectiva. O que essas pessoas têm em comum? E aí ele chegou à conclusão de que essas mulheres que tinham maior risco de câncer de mama, elas tinham nascido com baixo peso, né? E isso foi observado, eu não estou falando aí de 10, de 20, de 50, de 100 mulheres, eu estou falando de um estudo com 106.500 mulheres, né? E aí tem uma outra coisa também que eu vou falar para vocês, e aí mais uma vez a gente entra na questão dos anticoncepcionais, que esse pesquisador ele observou maior risco de câncer de mama em mulheres que foram expostas a um hormônio chamado dietilbestrol. É um nome difícil, né? Mas enfim, era um hormônio que era usado para evitar o aborto, né? Então, o que aconteceu? Essas mulheres, elas tomavam esse medicamento para evitar o aborto, só que o que aconteceu? E isso, lógico, né? Na época eles não sabiam dessa possibilidade. Só que o que foi descoberto no futuro? Que essas filhas cujas mães receberam esse hormônio tiveram maior risco de câncer de mama quando na idade adulta. E por que isso acontece, né? Por que a menina, né, no caso, ela pode ter essa influência tão direta da alimentação da mãe com o risco de câncer de mama. E aí isso tem a ver com o desenvolvimento da glândula mamária. Porque quando a gente nasce, a gente nasce com um brotinho da glândula mamária, né? Ela não é desenvolvida ainda, né? Ela vai se desenvolver na puberdade, né? Então ela é ali pequenininha. Nesse processo, né, do período fetal até o nascimento, ela está ali exposta ao ambiente intrauterino. E como a gente tem célula, as nossas células, elas são muito suscetíveis, elas são muito sensíveis a qualquer mudança que aconteça aí no ambiente, né? E no caso do bebê, o ambiente dele é o ambiente intrauterino. Então, essas questões, esse consumo alimentar, esse estilo de vida, tudo isso vai influenciar diretamente a formação desse pequeno raminho aí das glândulas mamárias, certo? E o que isso tem a ver? O que tem a ver que se eu tive uma influência má, se eu tive uma influência ruim, eu vou ter aí as minhas células já com um sinalzinho amarelo para desenvolver aí algum problema, né, no desenvolvimento da glândula mamária ou aumentar o risco de câncer de mama, certo? O que acontece depois? A menina nasce e aí a glândula mamária ela só vai se desenvolver na puberdade, quando tem a liberação dos hormônios. Então aí sim começa a ramificação e a formação da glândula mamária.
E aí ela né, ela fica, já cresce, né? Por isso que a menina ela tem o aumento dos seios, né? Nessa fase, porque é nessa fase que a glândula mamária ela está se desenvolvendo de fato por influência hormonal que acontece na puberdade, mas é só na gravidez que essa maturação ela vai se completar, né? Então a gente tem o nascimento, a gente tem a puberdade. Aí ela fica ali paradinha, né? Quando tem quando acontece a gestação, aí o desenvolvimento dela retoma. E aí ela começa a se desenvolver de uma certa forma e só vai terminar de fato o desenvolvimento da glândula mamária na lactação. Então, mulheres que nunca engravidaram e que nunca passaram pela lactação, elas não têm o desenvolvimento da glândula mamária completa. E o que isso significa, Vanessa? Significa que se eu tenho uma glândula mamária que ela não é completamente desenvolvida, ela fica mais sensível a receber o estímulo de estressores externos, né? Então, a alimentação, né, o estilo de vida, a utilização dos anticoncepcionais e de hormônios, tudo isso vai interferir, né? Vai ter uma maior sensibilidade aí nessas células, porque elas não estão completamente desenvolvidas ainda, né? Por isso, inclusive, que o câncer de mama é muito mais frequente, né, em mulheres que não têm filhos, do que mulheres que já tiveram pelo menos uma gestação. Então, essa é a sensibilidade, esse é o desenvolvimento da glândula mamária que a gente precisa ter mais ou menos em mente para conseguir entender como é que acontece essa influência, né? Então, tudo que a mãe come, tudo que a mãe passa, e aí não estou falando só da alimentação, mas a gente fala bastante também para as alunas dos contaminantes ambientais, né? Do quanto que shampoo, condicionador, né, esmalte, como tudo isso pode interferir aí no filho que está sendo gerado dentro da barriga dela, tá? Mas também o estresse, né, questões psicológicas, tudo isso influencia diretamente o bebê e como ele é ainda um ser em formação, ele é muito mais sensível, ele é muito mais suscetível a sofrer essas influências, certo?